Olá, crianças! Vamos à nossa aula de produção de texto, tá? Aqui eu vou passar para vocês algumas dicas, né, simples de como nós podemos produzir um texto, certo? E nós vamos para o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Olha só, o nosso texto, né, ao ser produzido, ele tem que ter um início ou um começo. O começo, ele pode ser utilizado as palavras era uma vez, como vocês podem ver aqui, ó, era uma vez, ou certo dia, ou em um dia, ou em uma manhã, ou numa festa, ou há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. Então, você pode iniciar o seu texto com uma dessas palavras aqui, ó, uma dessas frases, tá certo? Que você vai dar continuidade. Era uma vez um menino que queria ser pintor, mas não tinha condições, ou era muito tímido. Então, você vai criando, você vai usando a sua imaginação. Então, para produzir um texto, você tem que ter um início ou um começo que você pode utilizar uma dessas frases aqui, tá bom? Depois que você iniciar o seu texto precisa ter um meio. Isso mesmo, um meio, porque senão vai ficar sem sentido. Então, esse meio você pode fazer uso das palavras depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, certo? São palavras que você vai utilizar no meio do seu texto, tá? Para dar continuidade. Em seguida, tem que ter um fim ou um final. O final, né? Você pode utilizar as palavras e foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, por fim, por isso, depois deste dia. Tudo isso são os meios que nós podemos utilizar para produzir um texto. Lembrando que um texto, ele tem um começo, um meio e um fim. Lembrando que esses cards aqui, ó, foi utilizado, tá, do blog Dani Educar, tá certo? Então, gente, são essas palavras que vocês podem utilizar para produzir um texto, certo? E vocês podem produzir um texto de qualquer imagem. Tipo, essa florzinha aqui, ó. Era uma vez uma florzinha que queria ser escritora. Essa florzinha era muito tímida e ela tinha vergonha de ler para os seus colegas o texto que ela produzia ou a história que ela criava. Então, ela teve uma ideia de escrever e desenhar ao mesmo tempo, como se fosse um gibi, a sua história. Ela criou coragem e assim ela resolveu levar para a sala de aula a sua história em forma de desenhos, como se fosse um gibi. Pediu à professora licença e leu para os colegas. E não é que todos gostaram da sua história? E a partir disso, essa florzinha começou a ler os seus textos na escola, sempre que tinha oportunidade nas aulas de português. Qual o título que eu poderia dar para essa historinha breve que eu criei? A florzinha que queria ser escritora, tá certo? Então, vocês podem criar, aqui só é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Então,
Isso, vocês podem criar um texto de uma informação que vocês tiveram, né, de um desenho, de algo sugerido pela direção da escola, certo? Ou pela coordenação, ou pela professora. Então, esse seu texto, certo? Não precisa também ser grande. Ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, tá? Como foi que essa história aconteceu e um final, que é um fim, tá certo? Lembrando que toda a história ela tem que ter um título, você tem que colocar um título para ela, certo? Bom, eu espero que tenha ajudado, né, nas dicas aqui para produzir um texto. Ó, produção de texto, passo a passo para ensinar a produzir textos. É simples? É, porque são para crianças pequenas, certo? Não esqueçam, vocês podem fazer uso dessas frases aqui, dessas frases para o começo ou para o início, essas palavras aqui para o meio e essas aqui para o fim. Vocês podem ter outras palavras para utilizar? Pode. Mas se vocês quiserem fazer uso dessas, fiquem à vontade, tá bom? Agora, eu vou passar para vocês aqui uma atividade para vocês realizarem em casa. E depois que vocês realizarem, vocês vão me entregar na segunda-feira. Tá aqui, ó. Olha só. Tá bom? Vocês vão olhar essa imagem aqui, vão dar um título para essa história, tá? Para esse texto que vocês vão criar, um nome para esse garoto. Olha só. Esses balõezinhos aqui, ó, em forma de nuvem, que está saindo da cabeça dele, é um pensamento. Olha o que é que ele está pensando. Ele está pensando aqui, ó, arrasando no skate. Aí foi quando ele teve uma ideia. Como ele não se equilibrava bem no skate, ele resolveu usar o quê? Olha só, ele teve uma ideia, resolveu usar cola no skate dele e colou o sapato no skate. E ele começou a sair, ó, no seu skate por aí. Quase que derruba, quase que atropela, ó, essa mulher aqui com as compras. Como ele não conseguia parar nem fazer nenhuma manobra porque os seus sapatos estavam colados, se o pipoqueiro não tirasse mais que depressa o carrinho da pipoca, teria batido e acontecido um acidente. O pobre do cachorro teve a sua cauda, olha só, atropelada pelo menino do skate, que quem vai dar o nome são vocês em casa, tá? O nome desse menino aqui, olha só a invenção dele, tá? Ele queria arrasar no skate, usou cola, colou o sapato, quase que atropela a mulher, quase que bate no carro da pipoca e ele já tá aqui com medo. Passou por cima do rabo do cachorro, que o pobrezinho deu um grito, né? Que, coitado, deve ter sentido um bocado. E aqui, ó, no final, então esse aqui é o início, ó. Isso aqui é o início. Isso aqui é o desenvolvimento, ou meio. E aqui já tá perto do final. Olha só o final. Todos eles correndo atrás do menino e ele, para não ser pego, ele tirou o sapato, tirou os pés do sapato, ó, que estava colado no skate, e saiu correndo, fugindo do cachorro raivoso que teve a sua cauda atropelada, amassada. Essa mulher aqui que quase que teve as suas compras, né, derrubadas, ó, o susto que ela tomou. E o pipoqueiro também, que quase teve o seu carrinho todo prejudicado pelo menino do skate.
Então, vocês vão olhar direitinho essas cenas, tá bom? Na segunda-feira, eu dou uma cópia para vocês colarem no caderno. Vocês já deixam uma página aí na disciplina de português, coloca o nome em atividade de português, a data, produção de texto, que na segunda todos vocês vão receber um desse, tá? Para colar, para ficar lá no caderno. E em seguida, numa folha, tá? Ó, numa outra folha que vocês vão me entregar essa produção que vocês fizeram, essa pequena história que vocês criaram, vocês vão colocar o cabeçalho, tá? Que vocês vão destacar e vão me levar na segunda-feira. Com o nome da escola, Escola Municipal de Educação Básica, professora Edelvita Glória Luz, o nome de vocês, o nome completo, o nome da professora, o ano, tá? A data de hoje, 2/9/2013, e a produção do texto. Aí aqui vocês vão escrever o título. Que título vocês vão dar, ó, para essa história aqui, né? Que é uma sequência de imagens. Que história, que título vocês vão dar para essa história aqui? Que vai iniciar com o nome de qual menino? Que menino vocês gostariam de dar o nome? Fulano de tal gostaria de ser um skatista para arrasar nas manobras radicais quando ele teve uma brilhante ideia. Que ideia foi essa? Quando ele teve essa ideia que começou a andar de skate, então vocês vão escrever, tá? Sobre essas cenas aqui desse menino, tá certo? E depois vocês entregam para mim na segunda-feira. Esse aqui eu vou dar para vocês para colarem no caderno, certo? Não esqueçam, deixem um espaço. E numa folha à parte vocês vão passar limpo e colocar, tá? O título e aí o texto que vocês criaram para me entregar. Tudo bem? Então, conto com vocês, certo? Um abraço e boa produção de texto.